Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia
Eclesiastes 11, 9 e 10. Diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Em outra tradução, Deus te pedirá contas. O capítulo 11, os últimos versículos que nós lemos, fala do jovem andando por vários caminhos. E a Bíblia está falando que de todos os caminhos por onde você tem decidido andar, o Senhor pedirá conta. O Senhor pedirá resultados daquilo que você tem feito, daquilo que você já tem plantado. Mas o capítulo 12 fala também, ainda continua um pouco falando das dificuldades de se viver na presença do Senhor. Fala da juventude, mas ele também vem falando da maturidade, vem falando também num tempo de velhice. Porque você não sempre permanecerá jovem. Você vai passando os dias e os dias vão se passando. E ontem você tinha 3, 4, 5 anos. Você olha, e é interessante que essa semana, né? Muitas pessoas colocaram no seus Facebook um monte de foto de quando eles eram bem criança ainda. Não sei se alguém viu, né? Ou alguém colocou, a gente vai vendo algumas fotos. E eu disse assim, olhando alguma delas, eu disse: é muita coragem dessa pessoa, né? Colocar essas fotos, porque né? Deus teve muita misericórdia da sua vida, porque veja o milagre que Deus fez. Aquela foto que você postou, né? E quando você olha para a sua vida, ou olha hoje para o que você é, vê como Deus fez um grande milagre na sua vida, né? Porque ó, misericórdia de muitas fotos que eu vi, né? Mas Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu vejo que muitas pessoas mudaram, né? Estão bem mais bonitas hoje, depois do tratamento do céu na sua vida. Querido, nós estamos felizes porque nós entendemos que esse tempo que o Senhor escolheu para nossas vidas, esse é um tempo de desfrutar, mas esse não é um tempo simplesmente de desfrutar e parar. Eu não sei quantos lembram da ministração no domingo passado também, que o Senhor disse para nós, pelo poder da sua palavra revelada a nós, dizendo que também quando nós começamos a ter êxito, nós não podemos dar pausas na vida, né? Nós não podemos ficar parados na nossa vida. A gente começa a ter conquistas, começamos a ganhar coisas, começamos a construir, começamos a fazer projetos bons, a gente vai melhorando no emprego, Deus vai fazendo a gente melhorar dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com as pessoas, Deus vai nos dando graça. Só que aí a gente vai vendo o êxito, as bênçãos que Deus vai nos dando, o sucesso que Deus vai colocando na nossa vida, e muitas pessoas acabam parando, começam a olhar para o sucesso e perdem o foco, na verdade, que aquilo é só o começo do sucesso que realmente, verdadeiramente Deus quer trazer para a vida de cada um deles. Então nós não podemos dar pausa na nossa vida, nós não podemos ficar achando que está muito bom, poxa, como eu estou conseguindo conquistar, poxa, como a minha casa está boa, como meu marido melhorou, como minha esposa melhorou, olha como meus filhos estão mais obedientes, olha como eu estou com mais renda financeira, eu já posso comprar isso para minha casa, eu já estou pensando em comprar outras coisas agora, olha como Deus tem abençoado a minha vida emocional, eu que estava uma vida emocional totalmente desfacelado, eu já não me amava mais. Primeiro porque, querido, às vezes quando alguém quer que alguém lhe ame, preste atenção, se você quer que alguém lhe ame, você tem que se amar primeiro. O grande problema que nós temos visto nesse tempo de pessoas que querem ser amadas é que elas não conseguem se respeitar a si mesmas, não conseguem se amar. E a Bíblia diz que nós só podemos amar ao próximo como a nós mesmos se realmente nós nos amarmos primeiro. Então veja como Deus, Ele é precioso quando Ele traz sua palavra sobre nós, para dizendo para você, você só vai ter um companheiro, uma companheira, alguém que realmente vá à altura de você, alguém que realmente vai fazer você feliz, se você primeiro se amar, se você se valorizar primeiro, né? Eu tenho visto isso acontecer, e veja, queridos, eu estou falando isso de um ângulo espiritual, mas também de um ângulo físico e material, para que você entenda, de um ângulo emocional, porque nossa vida não é só espiritual, a nossa vida é física, é material, a gente trabalha, a gente come, a gente se aborrece, a gente anda, a gente faz tanta coisa, e nós precisamos identificar que a nossa vida é um conjunto, a nossa vida é um todo. Então não dê pausa na sua vida. Você começou a conquistar, você começou a gerir coisas na sua vida, de bênçãos agora, não pare por nada, não fique. Eu fico olhando para Davi, quando ele lançou a pedra na cabeça do gigante Golias, que o gigante Golias caiu, a Bíblia diz que o gigante não morreu, ele só caiu.
O que aconteceu posteriormente? Davi correu, Davi não tinha armas. Davi pega a espada do gigante, a própria espada do gigante, e com a espada do gigante ele corta a cabeça do gigante. Então eu fico olhando que as pessoas ficam muito contentes com algum ponto de bênção, com algumas coisas que já melhoraram um pouquinho na sua vida, e já ficam contentes, e param de servir a Deus, param de buscar mais a Deus, param de orar, param de fazer coisas melhores para Deus, e não vão conseguir mais nada depois disso. E às vezes vem depois de decepções piores ainda. Aí começam a culpar, poxa, mas eu estava buscando a Deus, e aí Deus fica olhando dizendo, você estava, mas parou. E o inimigo veio e trouxe uma outra palavra sobre você e destruiu você. Porque, querido, nós não podemos dar pausa. Quando nós damos pausa, virão outras palavras, virá alguém que vai dar um outro conselho, virá uma pessoa, um amigo, virá uma pessoa que a gente nunca mais viu na vida, e de repente acessa a gente, acessa por internet, ou acessa por telefone, ou nos encontra na rua, ou nos encontra no trabalho, encontra em algum lugar, e já traz uma outra palavra, e de repente a gente já deixa com que aquela palavra entre no nosso coração, entre na nossa mente, a gente começa a parar, aí a gente começa a ficar, será mesmo? Aí entra a dúvida, e a partir do momento que entra a dúvida, querido, já era. Satanás já conseguiu entrar numa brecha, e ele começa a quebrar tudo, começa a destruir tudo. Não dê pausa na sua vida. Você começou bem, a Bíblia diz que não importa apenas começar, querido. A Bíblia diz, é muito clara, ela diz que aquele que vencer, aquele que chegar até o fim, ou seja, você não pode parar, você tem que avançar, você tem que crescer e andar mais e mais nos caminhos do Senhor, porque quem te abençoa é Deus, quem vai abençoar o teu caminho é Deus, quem vai abrir e fazer coisa maior na sua vida é Deus, quem vai cuidar de uma pessoa para trazer para junto de você, uma pessoa de excelência, para uma princesa que você é, e para um príncipe que você é, Deus que vai fazer. Então não pare de buscar a Deus. Você entendeu, amado? Amém? Capítulo 2 do livro de Atos fala que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E muitas pessoas interpretam que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, ele veio como um vento impetuoso. Isso não é verdade. Se você olhar para o texto diz, veio como o som, apenas era o som como de um vento impetuoso. Era o som, não era um vento impetuoso. O som que se ouvia era como se viesse uma grande tempestade. Você já viu, isso acontece sempre por aqui. Quando bate aquela rajada de vento e começa a balançar o telhado das casas. Mas a Bíblia não diz que era o vento, mas era apenas o som. Não se havia movimentação de nada, não tremia nada. O som apenas veio sobre aquele lugar. Isso fala, querido, de experiências. Eu fico olhando para tal, eu vejo que existem, hoje Deus tem mostrado sinais claros para nós. Muitos sinais. Às vezes, para você prestar atenção, como a gente não está ligado aos sinais. Veja, porém, alguns sinais. Marido vai embora de casa e deixa a esposa. Você conhece, você sabe quem é. Aí você diz, é só mais um que foi embora de casa. Filho mata pai, pai mata filho. Aí você olha, é mais um que morreu lá na zona norte, zona leste, zona oeste, zona sul. É só mais um, é estatística. Uma pessoa se desvia do caminho do Senhor e você diz, é mais um que se desviou só. Você não está atento aos sinais. E Deus está falando dos sinais que precederiam a sua volta. Hoje o que mais nós ouvimos, querido, em vários lugares, é apenas palavras que massageiam o coração do ser humano. O ser humano quer uma palavra de autoajuda para ele. Aí compra livro de autoajuda para se sentir bem, apenas para se sentir bem, para alguma coisa que está vivendo, a um caos que está vivendo daquele momento. Então ela precisa de algo, de uma palavra apenas para sugerir dentro do seu coração um tipo de paz, um tipo de prazer momentâneo. É tipo droga, que a pessoa usa para o momento. E Deus está nos revelando, querido, que nós não estamos atentos aos sinais proféticos do último tempo. Aí a Bíblia começa a dizer, quando pessoas começassem a falar que era a volta do Senhor, e começasse a haver um grande alarido, eu não sei quantos lembram, em 2012, surgiu um filme, inclusive com o próprio nome, 2012, e havia todo um medo, todo um pavor na terra. Soubemos de pessoas que se isolaram em lugares, pessoas construíram
lugares profundos, e lá abasteceram com comida para anos e anos de comida, com saídas de tubos para conseguirem respirar, com muita coisa, com medo tremendo. E alguns, até na virada de 2012, pararam e começaram a olhar os céus. Eu não sei se em alguns lugares, mas aqui em Manaus, por exemplo, começou a se formar uma tempestade naquele dia. As pessoas olharam e viram tudo escuro, e o pavor entrou no coração das pessoas, com medo de algo. E Deus disse: quando o pessoal começar a falar de tudo isso, certamente o Senhor não virá nesse tempo. Então nós queremos falar de experiência do profeta Jonas. A experiência do profeta Jonas foi uma experiência terrível, a experiência de não perdoar. Ele decidiu pagar um alto preço, fugir de Deus. Eu te pergunto, quem consegue fugir de Deus? Ninguém. Mas olha a mente do ser humano: eu vou pegar um barco e vou entrar no profundo dos mares, e ali Deus vai me esquecer e pronto. Não tem quem fuja da presença de Deus, querido. Eu não venho mais para essa igreja, agora eu vou para outro lugar, porque afinal de contas estão falando isso, falando aquilo. Não adianta você, para onde você for, Deus vai falar ao teu coração. Não tem como fugir da presença de Deus. Ou você decide mudar na presença de Deus, ou então você só tem tempo, você vai só perder. Só quem perde é você. Perdão. O profeta Jonas não sabia perdoar. Deus dizendo: vai, profetiza aquele povo. Ele disse: não, aquele povo não. Se o senhor quiser, eu vou falar lá para outro, mas aquele eu não vou não. Você tem que liberar perdão para sua esposa, para o seu marido. Não, peraí, aí é demais já. Não sabe o que ela fez para mim, não sabe o que ele fez para mim, eu não vou perdoar não. Aí o senhor já quer demais. Se você não tiver, querido, a experiência do perdão, primeira coisa, você nunca vai ensinar os outros a perdoarem. E eu quero te dizer uma coisa: a geração da falta de perdão, ela vai caminhando nas gerações, vai caminhando nos filhos, e os filhos não serão filhos que também não serão pessoas fáceis de perdoar, e vai gerar para os filhos deles, e terão geração de pessoas cheias de problemas lá na frente. Outro problema: mulher de Ló. Mesmo vendo a sua família sendo restaurada, vendo o milagre de Deus na vida da sua família, ela continuava com o coração voltado para o pecado. A pessoa está vendo Deus agir. Sabe, isso a gente diz assim, é inacreditável isso. A pessoa está vendo Deus agir na família dela, a pessoa está vendo Deus curar na família dela, a pessoa está vendo Deus agir na casa dela, na vida dela, mas mesmo assim ela continua olhando lá para trás. A experiência de Tomé: andou com Jesus, mas duvidou dos seus irmãos quando lhe falaram da ressurreição. A pessoa simplesmente não quer ouvir ninguém. Olha, Jesus esteve aqui, olha, Jesus fez algo na minha vida, olha como Jesus tem feito algo na minha vida. A pessoa até sabe, a pessoa até já ouviu, mas ela olha assim e diz: isso é contigo, o problema é teu. A pessoa ouve, mas a pessoa duvida dos outros. A pessoa não acredita. Não acredita que Jesus pode fazer algo na sua vida completamente. A pessoa não crê. E porque toma decisões diferentes, não crer, entra numa outra coisa chamada incredulidade, e isso traz a pessoa completamente para longe de Deus. Uma outra experiência é a experiência de Salomão. E quantos homens têm caído nessa? Mas certa vez, falando com uma pessoa, ele disse para mim o seguinte: não, é o seguinte, Salomão teve um monte de mulher mesmo, então se eu tiver pelo menos 2 ou 3, eu estou perdendo ainda. Eu disse: mas você sabe qual foi o fim de Salomão? Você sabe como foi que aconteceu na vida de Salomão? A Bíblia diz que porque Salomão, ele se perverteu o coração por causa das mulheres. Perverteu o coração, era alguém que tinha tudo, alguém que tinha sabedoria, alguém que tinha entendimento, conhecimento, alguém que tinha riqueza, alguém que tinha tudo que você possa pensar na vida. E ele mesmo diz: eu não neguei a minha carne a todo o bem que meus olhos queriam na terra, inclusive sexual. Ele mesmo declara isso na palavra, e a Bíblia mostra o fim dele, um fim triste, um fim de miséria. E como é que nós vemos isso? Ele mesmo declara na palavra. Você vê todos os textos, no final ele diz assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É vaidade, tudo é vaidade, claro. Depois de viver toda uma vida de pecado, e agora
padecer para eternamente, depois de ter consciência que vai padecer eternamente no inferno, por desobediência a Deus, por entregar o seu coração às meretrizes de todo tipo de prostituição da vida, por não ser fiel à aliança, porque a Bíblia diz: eu fui e eu estou olhando entre você e a mulher da tua aliança. A Bíblia diz que Deus, ele é testemunha do casamento. Deus é testemunha. A primeira testemunha de suas pessoas é Deus. E a Bíblia diz: olha como isto é nojento aos olhos de Deus. Uma outra experiência, Maria Madalena, que depois se liberta, querido, de espíritos malignos. E essa é uma experiência positiva, todas as experiências que falei aqui. Essa era uma experiência que talvez fosse a mais improvável, porque a gente diz assim: mas era prostituta. Aí a Bíblia diz: Deus não vê como vê o homem. Deus não olhou como prostituta, Deus olhou como Ele a transformaria, e Deus a retirou. Da mesma forma como Jesus saiu do lago do poço, né, de imundícia, e foi colocado os pés firmados sobre a rocha, agora no alto sublime trono. A Bíblia diz: da mesma forma Deus quer fazer conosco, nos retirar do lodo, do lixo, de onde nós estávamos, e nos colocar num lugar santo agora, nos colocar num lugar firme, nos colocar agora com uma perspectiva de caminho correto, nos colocar agora numa perspectiva de campeões, que é isso que Deus quer para nós, de famílias realmente que Deus tenha prazer de olhar para nós e dizer: poxa, que família linda, eu tenho prazer de abençoar essa pessoa, porque essa pessoa realmente é alguém que me dá prazer. Famílias restauradas, famílias completamente andando no caminho do Senhor. Aí olha a vida de Maria Madalena, não tinha nada para dar certo, tinha tudo para dar errado, mas ela ouviu uma palavra do Senhor. E queridos, quando Jesus é crucificado, e depois do terceiro dia que Jesus libera a palavra dizendo que Ele vai ressuscitar, quem foi a primeira pessoa que foi lá para o sepulcro? Maria Madalena. Foi a pessoa que mais creu. Ela creu contra tudo e contra todos. Agora eu quero te mostrar três itens fundamentais. Primeira coisa, ela sabia que havia uma pedra muito grande, que ela não teria condição nenhuma de empurrar aquela pedra. Primeiro empecilho. Segundo empecilho, tinham guardas que guardavam a porta do túmulo, e ninguém poderia passar pela guarda romana. Inclusive a guarda romana, ela era treinada para não dormir em nenhum momento. O soldado que fosse pego dormindo, ele morreria. Não perderia sua patente dele, ele seria executado, porque este era o traçado dos soldados de Roma, essa era a ordem sobre eles. Então Maria Madalena, ela não poderia passar, primeiro porque tinha uma pedra, segundo porque tinham guardas que estavam segurando. Mas isso não impediu ela de ir, nada disso impediu ela de ir até Jesus. E querido, quando você vai a Jesus, Jesus te honra. Por mais que Ele tenha que fazer um grande milagre, Ele sempre vai honrar você. Se você realmente for a Ele, pode ser que pareça que nada vai dar certo, mas se você decidir a Ele, Deus vai dar um milagre, fazer acontecer um milagre para que isso venha acontecer com você, grandes bênçãos. Sabe por quê? Porque Maria foi a primeira que conseguiu ver o Senhor ressurreto. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Esta última experiência de Maria Madalena não só fortaleceu os irmãos dela, não só trouxe ânimo para aqueles que estavam caídos, não só trouxe uma palavra profética liberada para uma multidão de pessoas agora viverem com o Senhor e acreditarem, credibilizarem a palavra de Deus. Isso, a palavra, querido, tem vindo até o tempo de hoje e vai permanecer, porque essa palavra é a palavra da revelação de Deus sobre nós. E eu quero te dizer, querido, que esta força que veio da palavra do Senhor, que entrou no coração de Maria, trouxe experiência para a vida dela e experiência para outras pessoas confiarem no Senhor. Experiências. Se você tem tido experiências, querido, de coisas negativas, nesta noite eu te peço que tu coloque no altar todas as experiências negativas. Você coloque no altar todas as experiências negativas nessa noite,
para você começar a viver experiências positivas, experiências na direção de Deus a partir de agora. Se você está entendendo isso que é para a sua vida, se você está entendendo que Deus hoje quer fazer coisas boas na sua vida mesmo, e você toma posse disso mesmo, coisas boas na sua vida, Deus quer o melhor para você, mas você tem que ir nessa direção, querido. Existe a parte de Deus, mas existe a minha parte. Deus não vai fazer a tua parte, Deus não vai fazer nada por você daquilo que você pode fazer. Se você pode levantar e pegar algo para você, Deus não vai fazer isso. Pare de querer que Deus venha do céu e coloque um monte de água para você beber. Se você pode ir pegar água e beber, Deus vai fazer aquilo que você não pode. Olha como Deus é maravilhoso. Deus está trazendo hoje algo tão bom para nós. Olha como Deus realmente ama você, querido. Deus está falando da tua vida pessoal. Está falando de experiências suas na tua pessoalidade. Deus está falando do teu coração, daquilo que você quer. E Deus está dizendo, se você continuar dessa forma, não vai acontecer. Você tem que avançar. Sai do casulo, sai da defesa. Para de achar que não é com você, da autodefesa. Pare com a autopiedade, que ninguém gosta de você. Pare de estar olhando que todo mundo só trama contra você. Isso não é verdade. É você que está vivendo autocomiseração. É você que decide avançar. Pare de achar que todo mundo trama com você. Não é verdade. Saia do medo. Saia desse medo que te paralisa, que não deixa você avançar para coisas maiores. Deus já liberou palavras tremendas sobre você. Deus fala no meu coração que Deus já falou muitas coisas lá no passado para você, em outros lugares. E que Ele diz que você só não viveu por sua culpa. Mas Deus não está tratando de culpabilidade minha e sua. Ele está falando de hoje uma palavra profética para endireitar nossos caminhos, nossas veredas, para alcançarmos aquilo que deixamos de alcançar. E muito mais, alcançarmos aquilo que precisamos alcançar no projeto de Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, que cada pessoa, Senhor, que recebeu da Tua palavra, Senhor, cada pessoa que recebeu de uma forma talvez diferente uma da outra, mas, ó Deus, entendeu a área específica que o Senhor lhes falou nesta noite. Eu te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor conduza, Senhor, a ser realmente um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, ou seja, Senhor, um ancião, alguém, Senhor, que está ouvindo e entendendo essa palavra, alguém verdadeiramente transformado por Deus, para ser de Deus, ser de Deus, ser e não estar, mas ser em Deus. Pai, eu libero sabedoria sobre a vida dos teus filhos que aqui estão ouvindo tua palavra agora. Sabedoria de Deus, Senhor, para os seus negócios, para a sua casa. Senhor, sabedoria de Deus nos seus relacionamentos, Pai, para que, ó Deus, frutifique em nome de Jesus. Eu libero, Senhor, sabedoria para andarem com seus filhos e abençoarem seus filhos, Pai. Sejam pais sábios em nome de Jesus. Eu libero, Senhor, a autoridade de Deus em cada casa, em cada família que aqui está, para viver o melhor de Deus a partir de agora. Em nome de Jesus, se você recebe e crê, aplauda ao Senhor Jesus e glorifique o seu nome. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.